Glória a Deus. Glória a Deus. Aumenta só um pouquinho ali para mim, só um pouquinho meu. Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Podem se assentar, queridos. Vamos agora com muita calma levar os nossos pequenos lá para cima, até 8 anos, não é isso? Enquanto isso que está sendo levado nossos pequenos, eu gostaria muito de dar uma boa noite para todos que estão em casa também. Dizer que a igreja está cheia, mas que ainda tem lugares para vocês aqui. Mas enquanto isso que vocês não vêm, vocês assistem por aí. Querol Marcílio de Noronha. Quero mandar um abraço para Rosânia, Márcia. Deus abençoe. Glória a Deus. Querol Campo Grande, Rio de Janeiro. Querol Estados Unidos. Deus abençoe. Aos nossos irmãos que estão agora espalhados em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu acho que é o ventilador. É o ventilador. Alguém desliga o ventilador ali atrás, porque está dando um barulho. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão bem, graças a Deus? Tiveram uma boa semana? Quem teve uma boa semana aí, levante a sua mão. Graças a Deus. Olha para a pessoa bonita que está do seu lado. Tem gente bonita do seu lado aí, sim ou não? Tem, não tem? Tem ou não tem? Ô glória, fala bem assim, como é bom estar aqui com você. Aleluia. Tem um rapaz do canal de pegadinhas que o Weber gosta muito. Fala para quem está do seu lado aí, fala assim, princeso ou princesa. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Eu não queria falar de futebol hoje não, tá? Principalmente ontem, que o Flamengo perdeu para o Fluminense, né? E os São Paulinos perderam para as Pepas hoje. Meu Deus do céu, que vergonha. Aos São Paulinos, 4 de quadrangular, aleluia. Muito bem, muito bem, que Deus abençoe. Olhe para cá, eu quero, antes de nós iniciarmos a palavra, você já iniciou a palavra aí? Já iniciou a gravação? Quero, antes da gente falar aqui um pouquinho, quero falar a respeito das cestas. Já estão aqui, as doações estão chegando hoje. Recebi uma doação de um empresário e já doou 11 cestas. Nós já temos, a nossa campanha começa amanhã e já iniciamos com 13 cestas. Então faltam 87 cestas básicas para a gente alcançar a nossa meta em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amanhã inicia o jejum, 21 dias de jejum, e você vai poder nos ajudar. Além de você estar jejuando, buscando a Deus, eu vou mandar para vocês todos os dias os propósitos de oração. Você também vai poder nos ajudar contribuindo em nome de Jesus, para que nós possamos estar comprando cestas básicas lá no Perim, ou você traz para a comunidade. Essas aqui já estão consagradas e nós já estamos o seguinte, a gente recebe e a gente já vai doando para as pessoas, ok, gente? Em nome de Jesus. Então está aqui, já vamos aplaudir a Deus pela vida dos empresários. Eu gostaria que vocês pudessem, se vocês forem comprar no Perim aqui da Barra, ok? Por quê? Porque o Perim ele vem, ele traz uma qualidade melhor para as cestas, em nome de Jesus. Eu gosto de comprar lá porque lá tem uma qualidade boa. E a cesta ali está em torno de R$72 mais ou menos, 68, 72. E aí a gente vai estipular um valor de R$75 para que nós possamos
comprar as cestas básicas em nome de Jesus. Amém, gente? Bom, sejam bem-vindos. Depois eu vou falar mais sobre o encontro. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. E eu gostaria que você, já sem perca de tempo, abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Livro de Atos dos Apóstolos. Caiu aí, André? Vê se você consegue achar aí. Meu óculos está aí dentro aí. Irmãos, tem alguma capinha de óculos aí espalhada aí? Deve ser a minha. Se vocês acharem uma capinha de óculos aí, se tiver, vê se tem aí na mesa aí, Wilson. Vê se tem nessa mesa aí grandona aí, que talvez eu estava hoje. Dá uma olhada aí na minha bolsa aí, Heber, do notebook. Sem óculos é difícil. Todos acharam? Atos, capítulo de número 9. Verso... Acharam, hein? Atos, capítulo de número 9, verso de número 1. Tá não, Weber? Será que eu perdi esse óculos, meu Deus? Atos, capítulo 9, verso da sua mãe. Tá bom. Jesus amado. Jesus. Atos capítulo 9, verso 1 ao verso de número 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Digam graças a Deus. Digam aleluia. Meus amados irmãos, nós iniciamos hoje uma série nova, a série de Páscoa. O caminho da cruz conduz ao lar. E eu quero falar em 4 episódios, 4 capítulos, 4 pregações sobre um caminho de cada uma de diversos personagens. E eu quero começar com a maior conversão da história do cristianismo: Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. O livro de Atos dos Apóstolos, ele começa no capítulo 1, Jesus sendo assunto aos céus. Ele diz, o texto áureo do livro: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esse poder é concretizado, porque do capítulo 2 ao capítulo de número 7, o Evangelho é pregado em Jerusalém. Em capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do poder do Espírito Santo. Na primeira pregação de Pedro, apóstolo, 3.000 almas aceitaram a Cristo, 3.000 almas se batizaram. Um reboliço estava acontecendo. Os apóstolos foram presos,
foram espancados. A igreja crescia. As pessoas traziam tudo, as pessoas traziam seus dinheiro, o dízimo, a oferta, nos pés dos apóstolos. Era uma coisa diferente. Era um poder sobrenatural. Ninguém passava fome. Ninguém ficava implorando para dar dízimo, porque as pessoas vinham com seu amor espontâneo, como Barnabé. No capítulo de número 8, saindo do 7, uma morte acontece. A morte de Filipe, capítulo 6, capítulo 7, de Estevão, apedrejado até a morte. Esse é o primeiro aguilhão que Jesus fala sobre Paulo. Capítulo de número 8. O evangelho chega a Samaria. Ali os irmãos recebem o poder por causa de uma perseguição que o Espírito Santo promove à igreja, porque eles estavam ficando quietinhos, amontoados na panelinha deles dentro da igreja. Então chegamos no capítulo de número 9. O capítulo de número 9 e o capítulo de número 10, Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele vai nomear, ele vai escrever, ele vai falar sobre duas grandes conversões. A primeira é esta que nós estamos dizendo, a de Paulo. A segunda de Cornélio, um centurião, que se converteu, o primeiro prosélito, lá em Cesareia Marítima. Só que nada se compara à conversão deste homem. Nada se compara à conversão de Paulo. Porque Lucas fica tão impressionado que ele vai registrar ainda mais 3 vezes no livro de Atos. Ele vai contar com detalhes, não só no capítulo 9, mas também em outros capítulos. Paulo vai relatar como ele se converteu. A conversão de Paulo foi uma coisa maravilhosa. Ele vai a caminho de Damasco, ele vai na estrada de Damasco. Os irmãos saíram, fugiram, foram até Damasco, porque eles estavam sendo perseguidos em Jerusalém. Observe no versículo de número 1 e no versículo de número 2, que Paulo respirava, Paulo ele aspirava para matar os crentes. Então ele vai até Damasco, porque os irmãos saíram de Jerusalém, foram para Damasco por causa da perseguição. E ele falou que iria trazer de volta para Jerusalém, ia matar em praça pública. Paulo indo a caminho, já 240 quilômetros, uma semana de caminhada, chegando próximo a Damasco, algumas coisas acontecem, a luz mais forte que a luz do meio-dia, Paulo fica cego com aquela luz, ele cai por terra, ele cai no chão prostrado. Então ele escuta uma voz em aramaico dizendo: Saulo, Saulo, Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Saulo não entende nada. Saulo escuta aquilo, ele pergunta: quem é o Senhor? Quem é? Ele fala: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, Paulo, aquele que você está perseguindo. Sou eu, Paulo, que você persegue. Você não persegue aos crentes, você persegue a mim. Mas levanta. Eu não sei, meus amados irmãos, como foi a sua conversão. Você não precisa ter a mesma conversão que Paulo, mas a sua conversão, ela tem um significado muito especial na sua vida. Eu me lembro que quando eu fui para, não foi a caminho de Damasco, mas foi a caminho da Rua da Lama. Ainda jovem, adolescente, fui para um show que eu fui convidado. Armaram uma ratoeira para mim, armaram uma armadilha santa para mim. Me chamaram para um show de heavy metal. Chegando lá na Rua da Lama, 3 horas da manhã, uma banda tocando, os cabeludos tocando. O vocalista entrou de skate. Começaram a cantar uma música esquisita, eu nunca tinha escutado aquilo. Como pode uma música daquela? A banda era uma banda chamada Oficina G3, uma banda cristã. De repente, no meio daquele som, no meio daquela loucura toda, chega um homem alto, falando sobre Mateus capítulo de número 8, o leproso. Me lembro que fosse hoje.
Apóstolo Estevão Hernandes, meu pai na fé, começa a pregar. Então no meio do momento da pregação, isso já era umas 4:30 da manhã, ele fala: quem quer aceitar Jesus? Eu, no meio daquela multidão, levanto a minha mão e falo: eu quero. 2 dias antes do meu aniversário, 5 de novembro de 91. Eu tinha 16 para 17 anos. Fui lá na frente, na Rua da Lama, na Rua dos Doidos, e encontrei Jesus. Eu não sei como é que foi a sua conversão, eu não sei como você se converteu, eu não sei como você se encontrou com Jesus, mas eu sei que tem um significado especial na sua vida. Talvez o céu não ficou claro como de Paulo, porque foi uma experiência única na vida dele. Talvez você não escutou a sua voz, seu nome chamado 2 vezes como dele. Talvez você não ficou cego, tenho certeza disso. Mas uma coisa você não pode negar, e uma coisa que eu quero chamar a sua atenção: no caminho de Damasco, o caminho da salvação, o caminho da conversão, o significado pode ser, os resultados podem ser, a forma pode ser diferente, mas o resultado é o mesmo: conversão. Nessa noite, você precisa se converter, você precisa aceitar ao sangue derramado na cruz, você precisa entregar sua vida para Jesus, porque o caminho da cruz é o caminho que te conduz ao lar. Louvado seja o nome do Senhor. Então analise comigo esse texto em alguns pontos importantes que eu quero tratar com você, 4 deles. O primeiro é sobre o significado dessa conversão. Você que está em casa, você também vai poder observar e acompanhar junto comigo. E o texto, ele é rico, o texto, ele é poderoso, porque hoje existe uma praga chamada liberalismo. Os pastores, tem muitos pastores que estão pregando que não existe milagre, que não existe, que tudo é uma explicação científica. Tudo tem uma explicação científica. Eu acredito na ciência, mas eu acredito também mais no poder de Deus. Existem pastores que pregam que o sol que brilhou foi uma luz forte lá naquele momento, que quando ele cai com um ataque epilético. Tudo isso é bobagem, porque Deus, ele se manifesta diferentemente com Paulo, diferentemente com você, diferentemente com o irmão que está do seu lado. É por isso que você tem que olhar para esse irmão, você tem que respeitar, porque você não sabe a dor que ele passou, você não sabe o momento que ele, para poder estar aqui. É por isso que nós temos que respeitar uns aos outros e olhar para o nosso próprio umbigo, porque você não sabe se essa pessoa está salva ou não. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque salvação é algo individual, e nós não temos que medir a régua para ninguém. Nós temos que olhar para dentro de nós, e nós temos que entender que Deus trata conosco de maneira única e pessoal. Esta é a primeira verdade que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. A primeira verdade é: eu deixo de confiar na minha própria justiça. Eu quero que vocês acompanhem comigo no capítulo, versículo 1 e versículo 2. Coloca para mim, André, em nome de Jesus. Para os irmãos que estão em casa, vão acompanhando aí o slide, em nome de Jesus. Mas você que está aqui, abre comigo aqui. Não, coloca lá, André, acho que não vai dar para ver não. Tem que, depois eu vou conversar com a Jennifer para fazer em 2 partes, que é melhor. Coloca na Bíblia. Olha o versículo de número 1 e olha o versículo de número 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes. Olha para cá. Respirando, aspirando. Isso quer dizer, numa linguagem que Lucas escreve muito bem, porque ele era médico, Saulo, ele passava 24 horas por dia pensando, tentando matar os crentes. Agora, o que me chama a atenção é que não tinha ninguém mais religioso no mundo que Paulo.
Então a nossa conversão, ela pode ser em duas frentes. A primeira, você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, porque Saulo era religioso, Saulo lia a Bíblia, Saulo conhecia as Escrituras, Saulo ele orava, Saulo ele jejuava 2 vezes por semana, Saulo era fariseu, Saulo era doutor da lei, Saulo ele era aluno de Gamaliel, um dos maiores rabinos que já passaram pela terra. Saulo ele dependia da sua vida da lei, Saulo estava na igreja todos os dias, Saulo era crente, Saulo cantava, Saulo pulava, Saulo gritava, Saulo pregava, Saulo era crente, mas Saulo tinha um ódio no coração, porque a religião deixa você com um ódio muito grande. Quem ama a denominação mais do que a Jesus, fica assim. Quem ama a igreja quadrangular mais do que o Senhor, fica uma pessoa insuportável, porque o que vale é a igreja. Passa alguém de uma outra igreja, não é da minha igreja, então não vai dar paz. Quando você mergulha de cabeça dentro de uma religião, você acaba se tornando o dono da razão. É por isso que tem muita gente hoje brigando. É por isso que tem muitos crentes que estão afastando os homossexuais. É por isso que tem muito crente que está afastando as pessoas, porque eles se acham o dono da razão. A religião faz isso. A religião faz de você uma pessoa ignorante. A religião faz de você uma pessoa seca. A religião faz de você uma pessoa que respira para ficar atacando a vida dos outros. O seu momento, o seu ponto é ficar atacando a vida das pessoas. Não estou falando de heresia, não estou falando aqui de você combater as heresias, não estou falando isso. Estou falando de você ficar combatendo. Levanta o irmão da Batista, está errado. Levanta o irmão da Presbiteriana, está errado. Levanta o irmãozinho da Católica, está errado. Levanta o irmão da Assembleia, está errado. É só você que está certo. Paulo era assim, ele se levantava e ele respirava, e ele era crente. Quantos crentes que estão hoje perdidos desse emaranhado de filosofias humanas? Quantos de vocês aqui já não machucaram pessoas? Quantos pastores, meu Deus do céu, quantas vezes que eu amei mais a denominação e não amei aquela vida, amei mais lajota do que amar uma alma. Agora, por outro lado, quando você não tem Jesus, e Paulo também era religioso, mas não tinha Jesus, a sua vida está em pecado, e você respira cada dia mais vontade de pecar. O seu propósito é pecar. Você tem um controle, você tem um apetite, você quer, é o que Paulo ele quer, você quer isso. Você quer ser violento. No versículo de número 2, ele pede, olha só, ele pede cartas para ir para Damasco, nas sinagogas, a fim de, na casa do Senhor, na igreja dos judeus, porque os irmãos estavam reunidos, falando de Jesus. Ele queria pegar, arrastar pelo cabelo, ele queria levar para Jerusalém. Imagine só a tropa que foi com Paulo, Priscila, imagine só o ódio no coração. Estamos vivendo uma época dessa forma. É por isso que a gente tem que ir para o caminho de Damasco, porque o caminho de Damasco conduz à salvação. É por isso que hoje você precisa sair desse lugar convertido e não convencido que você frequenta uma igreja. E aí Saulo, ele vai com a sua indumentária, ele vai com as suas cartas, ele vai com a sua autorização. Ele era um homem religioso, ele era um homem extremamente capacitado. Mas aí é que eu falo para vocês, louvado seja o nome do Senhor, quando nós nos convertemos, nós deixamos de acreditar na nossa própria justiça. Não é a calça rasgada do pastor que vai levar você para o inferno ou para o céu. Não é o seu brinco que você tira, não é a sua própria vontade, mas você foi salvo não porque você quer, mas porque o Senhor, Ele te buscou, Ele foi atrás de você, porque Jesus te salvou. Aleluia! Em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17, diz que o ministério da reconciliação estava com Jesus, porque foi Deus que escolheu ele
Deus deu ele. Olha só, essa palavra é muito forte. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. E foi Deus que deu Jesus. Tudo vem de Deus. Foi Deus que falou bem assim: eu estou entregando meu filho. Somente por ele, e somente ele pode salvar. Levante a sua mão, receba Jesus nessa noite. Receba Jesus em casa, receba Jesus nessa hora, em nome de Jesus. Hoje você precisa sair daqui cheio da graça do Senhor, e saber que você não é esse animal feroz. Porque, Denilson, no versículo, olha aí, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Foi Ele, é através dele, e somente por Ele é que nós somos sarados, curados, libertos e salvos. Quem toma posse dessa palavra, levante a sua mão, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O homem com a mente da religião, volta lá, André, versículo de número 2. Sara, o homem com a mente da religião, Mariana, ele é um animal feroz. Porque esse versículo diz, pediu carta para que se encontrasse com alguns. No grego aqui, é a mesma palavra para um animal feroz. Paulo era um animal feroz. Era um touro, Wesley. Era um touro, era um homem sanguinário. Toda pessoa que é religiosa, a religião, Renata, faz isso. Faz de você uma pessoa feroz. Não faz de você uma pessoa que dá outra tapa, outra cara. Vocês viram, domingo passado, na entrega do Oscar, se foi verdade eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Para mim foi mentira, para mim foi uma encenação. Mas se foi verdade eu não sei. O Chris Rock estava brincando, brincou com uma coisa que não era para brincar. O Will Smith sai, levanta, dá um tapa na cara dele. Estragou tudo. O maior papel da carreira dele. O filme é sensacional. Já assistiram? Criando Campeãs, a história das meninas Williams. O filme é uma coisa espetacular. Até por isso que eu acho que foi uma encenação, porque para mim é uma propaganda do filme, porque o filme fala sobre proteção da família. Exemplo, se o pai do Neymar fosse o pai das meninas Williams, o Neymar não seria o que ele é. Porque é exatamente isso que trata o filme. As meninas chegaram no topo do mundo, mas para chegar no topo do mundo, o pai soube controlar a situação e protegeu a família, a ponto de querer arrebentar a menina do conselho tutelar, porque uma vizinha, eu não vou falar desse filme não, assiste. Não vou falar do filme não. Mas ele foi lá e deu um tapa na cara do Chris Rock, que saiu maior, que saiu grande. O Chris Rock para mim sempre foi um grande cara. Agora ele saiu maior ainda, porque ele não falou nada, Roberto, porque ele ficou quieto, porque ele não revidou. Se realmente isso foi verdade, Chris Rock para mim saiu maior ainda do que ele já foi. Saiu maior, porque ele pensou nas milhares de pessoas que estavam ali. Mas isso é a pessoa que se torna um feroz, um leão. A pessoa sem Deus. Depois no discurso dele ele falou, não, eu sou um recipiente de amor. Como é que ele é um recipiente de amor? Como que ele pode falar? Ele errou, sim, ele errou. Mas como é que ele pode falar que ele é um recipiente de amor? Porque ele está faltando Jesus. E olha que ele nasceu num lar cristão. Há pouco tempo atrás ele dá uma entrevista, fala que a fé dele, que aonde ele chegou é por causa da avó dele, que cuidou dele de levá-lo para a escola bíblica dominical para ele aprender a palavra. Will Smith. Essa é a pessoa que só tem religião. Essa é a pessoa que só tem religião, é igual Paulo. Confia na sua própria justiça. Confia que qualquer hora pode entrar no reino de Deus.
qualquer hora pode entrar, qualquer hora pode falar com Deus, acha que Deus é o seu empregado. Assim somos nós. Você não vai conseguir sair desse vício se você não entregar a sua vida para Cristo. Você não vai conseguir mudar a sua vida se você não se entregar e falar: Jesus, agora faz. Jesus, você não acha que Jesus sabe que você tem os seus defeitos? Você não acha que Jesus não te conhece? Você está querendo enganar quem? Tem pessoas que falam assim: pastor, eu não vou me firmar porque eu errei, eu vacilei, eu pequei. Oxe, ô Zé, para com isso. Você que está em casa, para com isso. Sabe por quê, Zé? Porque você é criatura de Deus e Deus te ama. E Deus sabe quem você é. Porque quando você encontra com Jesus, fala para quem está do seu lado, quando você se encontra com Jesus, você deixa de ser esse animal selvagem e se torna uma ovelha mansa. Fala para ele: a caminho de Damasco é o caminho da conversão. Segundo lugar, não é você que aceita Jesus, mas é Jesus que te aceita. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu vou repetir: não é Jesus, não é você que aceita Jesus, é Jesus que te aceita. É Jesus que pagou o preço por você. Nada que você faça vai fazer. Olha, quem aqui está tentando se salvar, é igual aquela história. Uma vez eu e o Aldo estivemos no shopping. Aí eu falei: Aldo, sobe a escada rolante, aquela escada que desce, sobe, eu vou gravar você. E o Aldo tentando subir, eu gravando ele. E eu falei: tá vendo? Esse aí é você, tentando ir para o céu com a sua própria força. O Aldo, chegou um momento que o Aldo estava cansado, porque a escada rolante descia e ele tentava subir. Tenta fazer isso para você ver. Isso é você. É você se esforçando demais para ir para o céu, sabendo que o seu nome já está escrito no livro da vida, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado sobre você. É só você aceitar agora e dizer: eu aceito a Jesus. Então, quem se converte entendendo isso, Samuel, que não foi Jesus, não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você. Olha os versículos 3 e 4, e olha os sinais do que isso acontece. Olha os versículos 3 e 4. Mas seguindo ele pelo caminho, o caminho de Damasco, Jorginho, o caminho da redenção, o caminho Ismael da cruz, indo ele pelo caminho, aproximando-se de Damasco, subitamente veio, olha o primeiro sinal, uma luz forte no céu. Eu não sei qual é o sinal que Deus tem mandado para a sua vida. Esse é o primeiro sinal. Para Paulo foi uma luz forte. Para mim foi o convite para ir para um show. Quando eu ouvi o primeiro toque da guitarra. E qual foi aquele que você teve? E ele chama, porque Deus chama a sua atenção. Deus chama a sua atenção, como Deus chamou a atenção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de Adão. Quando Adão pecou e ele se escondeu, Deus procura, porque Deus procura. Porque Deus procura, porque Deus é missionário, Deus é evangelista. Deus, ele ama o homem de uma tal maneira que ele vai atrás do homem. Adão, onde é que você está? Atrás dos arbustos. Deus chamou a atenção de Noé. Noé, eu escolhi você, vem cá, Noé. Deus procurando no mundo quem pudesse construir a arca. Deus chamou a atenção de Moisés no Horebe, na chama daquela sarça que ardia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus chama a atenção meu Deus do céu, lá dos juízes lá, de Gideão, homem valente. Ele estava se escondendo dos midianitas, mas Deus foi atrás dele.
E Deus vai atrás de você, Deus foi atrás de você, Deus foi atrás, Deus mostrou a graça dele. Para ele foi uma luz forte, mas para você foi a sua mãe, para você foi a um programa de televisão, foi um outdoor, não importa. Uma vez eu estava saindo de Cumbica, indo para São Paulo, peguei um Uber, e de repente eu conversando com o Uber, a gente conversa, você sabe que conversa, né? Com o Uber, conversa, e ele falou bem assim: posso colocar uma música? Eu falei: pode colocar. Mas que música é? Ele falou: é a música cristã. Pode ser? Pode, melhor ainda. Aí ele colocou a música lá. Eu falei: você é evangélico? Eu falei: sou. Como é que foi sua conversão? Eu falei: eu sou pastor. Eu falei: como é que foi a sua conversão? E ele falou: um dia eu estava vindo para Guarulhos, e de repente, aleluia, eu vi um outdoor. Minha vida estava toda destruída, pastor. Espiritismo, estava fumando, bebendo, todo destruído. Mesmo falando de amor lá no espiritismo, eu não tinha paz no meu coração. Mas de repente, pastor, eu olhei um outdoor escrito assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Leia em voz alta. Então ele leu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O carro passou, o outdoor ficou para trás, mas aquele homem começou a chorar indo para Guarulhos. Ele começou a chorar, ele começou a falar em outras línguas, porque o Espírito Santo já batizou, Jesus já batizou ele poderosamente naquele lugar, meus amados irmãos. Aquele homem se converteu lendo um outdoor. Deus fala com você através de uma música, Deus fala com você através de uma palavra. Não culpe Deus por nada, porque Deus está escancarando o amor que Ele tem por você, aleluia. Deus, Ele vai caçar você. Você acha que Paulo estava caçando os crentes? Você acha, Vanessinha, que Paulo estava caçando Jesus? Pelo contrário, era Jesus que estava caçando Paulo. Aleluia. É Deus que nos caça, é Deus que vem atrás de nós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Ou seja, buscai o Senhor enquanto se pode achar, é porque Ele quer ser achado, aleluia. Segundo sinal, escute isso no versículo 4: e caindo por terra. Fala para mim: caindo por terra. Fala mais alto: caindo por terra. Fala mais alto: caindo por terra. Toda pessoa que se converte cai. Toda pessoa que vê a glória de Deus cai. Esse negócio que eu vi a glória de Deus e começa lá naquele negócio de reteté, isso é conversa fiada. Porque se Deus se entrar aqui agora com a glória dele poderosa, Paula, não fica ninguém de pé. Até o Covid cai por terra. Eu provo para você. Daniel, quando viu o ancião de dias, caiu prostrado. Isaías, quando viu a glória do Senhor, em Isaías 6, caiu prostrado. Ezequiel, quando teve a visão do evangelho quadrangular no capítulo 1, caiu prostrado. João, quando viu Cristo ressurreto em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5, caiu prostrado, aleluia. Todo mundo que se converte, cai. Porque quando você cai, cai o seu eu, cai o seu egocentrismo, cai a sua egolatria, cai quem você é. Todo mundo que cai nasce diferente. Todo mundo que morre nasce diferente, renasce diferente. Levante a sua mão e caia agora por terra, em nome de Jesus de Nazaré. O filho pródigo fala: e caindo em si. Porque no caminho de Damasco, Deus derruba a gente, porque Ele nos ama. Olha o outro sinal. A Bíblia fala, aleluia, Saulo, fala comigo: Saulo, Saulo. Leia mais alto. Mais uma vez. 2 vezes ele falou. É impressionante isso. 7 vezes isso aconteceu na Bíblia. Abraão, Abraão, Gênesis 22. Oh glória, cadê o glória a Deus aí? Abraão, Abraão, eis-me aqui. Lá em Gênesis 46, 2, Jacó, Jacó, e ele respondeu: eis-me aqui. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 4, Moisés, Moisés, eis-me aqui.
Lá, aleluia, em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 10, Samuel, ei, fala o Senhor, porque o teu servo está te escutando, aleluia. Lá, em Lucas 10, 41, Marta, para Marta de ficar andando igual uma louca, senta para ouvir a palavra. Oh, glória sejam dadas ao nome do Senhor. Lá em Lucas 22, 31, Simão, Satanás quis peneirar você como trigo, mas eu roguei ao meu Pai para preservar você, porque quando você se converter, vai ajudar os seus irmãos também na glória, aleluia. E Atos capítulo 9, versículo 4, Saulo, toda vez que Deus chama um homem 2 vezes, é porque Ele vai chamar a atenção do homem. Deus já chamou sua atenção várias vezes. Deus já está te dando várias oportunidades. Esses aqui, Deus chamou a atenção 2 vezes. Jacó, Saulo, Simão, Marta, Moisés, Abraão. Por que você ama mais seu filho do que a mim, Abraão? Não deixa Deus chamar você 2 vezes, não. Deixa Ele chamar só uma vez só. Vai que uma dessas você não vai ter chance. Eu estava há muito tempo atrás pregando o Evangelho. Marcamos o evangelismo. E na igreja tinha 200 jovens, Boa Vista. Eu era líder de 200 jovens. Mas na hora do evangelismo foram 5. Sábado de manhã. E fomos evangelizar. Porque comigo é assim, irmãos. Eu não fico me lamentando com quem não está. Eu tenho que fazer com quem está. Eu posso ouvir um amém? E lá vou eu, evangelizando. Chegando no último, já ia encerrar, perto da casa onde nós moramos, eu e a pastora. Acho que eu não estava. Não, eu já estava casado, já estava casado. De repente eu encontro 3 jovens amigos meus. 2 gêmeos e mais um. Os 2 jogavam bola demais, o outro também jogava muita bola, mas os 2 eram promissores. Um fez teste no Internacional. Outro fez teste no Corinthians, não passou, foi jogar no Ituano. Jogava muito. O outro assinou com o Internacional de Porto Alegre. Cheguei para eles, falei: e aí, meus brother, fala Juninho. Falei: vocês cresceram? Falei: quero convidar vocês para um programa legal hoje. Aí convidei eles, botei o papelzinho. Naquela época a gente dava papelzinho, né? Aí dei para eles. Aí colocou no bolso. Hoje tem culto de jovens, vai ser bom demais. Vai lá, Douglinhas, leva Elbin e Éder, vai ser bom demais. Aí ele falou: você está jogando aonde? Juninho, passei no Internacional. Eu falei: maravilha. Quase que eu fiquei no seu time. Eu falei: puxa vida. E fui embora. Teve o culto, eles não apareceram, claro. Aí chegou um dia, acabou o culto, fomos embora, todo mundo para casa. No outro dia de manhã estou eu não sei o que eu estava fazendo no bairro. Daqui a pouco eu vejo uma confusão no bairro. Aí eu começo a perguntar aqui: o que está acontecendo? Vai lá na casa de Alonso que você vai saber. Aí eu fui lá na casa de Alonso, que é o irmão mais velho, que é meu amigo há muito tempo. Cheguei na casa de Alonso, falei: gente, aquela confusão toda, pessoal chorando. Eu falei: não, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma tragédia. Quando eu chego no portão, veio a mãe dele chorando. Eles foram para uma festa à noite, festa da uva e do vinho, lá em Santa Maria de Jetibá. Naquelas ruas, Denilson, sabe ali, aquelas ruas sinuosas, não tem? Não teve jeito, cara. Talvez chapado, parou o carro, bateu, foi ribanceira fora ali. Tem aquelas descidas ali. O mais promissor que estava jogando no Internacional voou por janela. Lembra, Celcinho? Voou por janela fora. Estava eu e Anderson. Voou por janela fora, cortou a jugular dele. Morreu na hora.
E a mãe dele, quando chegou, foram fazer reconhecimento, tiraram as coisas do bolso. O que tinha no bolso dele? O papelzinho que eu e o Anderson Delírio demos para ele. Deus dá chance para cada um de nós. Deus está falando assim: Cleiton, não deixa ele falar duas vezes não, Marinete. Não deixa ele falar, pode ser até com carinho, mas não deixa ele falar duas vezes não. Não deixa ele falar duas vezes não, Fabiana. Não deixa ele falar não, Mariana. Não deixa ele falar não, Nando. Não deixa ele falar não. Não deixa ele falar não, Isabel, não deixa ele falar não. Não deixa ele repetir seu nome duas vezes não. Porque ou você aceita, cara, ou o caminho de Damasco pode ser o caminho da destruição para você. Esse sinal, esses sinais, é o sinal da conversão. Agora, o terceiro, eu estou terminando. Olha só que coisa linda. Eu descubro quem é Jesus. Ele é Senhor da minha vida. Levante a sua mão. Diga: Jesus é o Senhor da minha vida. Olha o versículo de número 5. Olha o versículo de número 5, André. Ele fala assim: e ele perguntou, você que está em casa, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele sabia, ele era crente, ele era religioso, ele usava terno e gravata, ele falava glória a Deus e aleluia. Ele falou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Não adianta você vir aqui hoje, você pode tocar, você pode cantar. Eu estou falando disso, eu estou falando exatamente disso. Você pode passar a vida inteira dentro da igreja, mas você precisa ter um encontro com Jesus. E você precisa saber quem é Jesus na sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus aí no seu lugar. Você pode passar a vida inteira, você pode levar a Bíblia no braço, você pode jejuar, você pode glorificar a Deus, você pode se emocionar com a música, mas você precisa saber e ouvir hoje: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, eu sou o Senhor da sua vida. Louvado seja o nome dEle. Você precisa encontrar com Jesus hoje, porque senão você vai ser mais um crente igual Paulo, vai julgar todo mundo está errado para você, nenhuma igreja vai prestar para você, nenhum irmão presta, ninguém suporta, você é a pessoa mais, você é a única pessoa do mundo. Em nome de Jesus, volta, em nome de Jesus, encontre-se com Jesus hoje. Reconheça que Jesus é o Senhor da sua vida. Vai embora hoje falando assim: Jesus se apresentou a mim, então o Senhor é o Senhor. Em último lugar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, perdão, eu não entendo que não é uma religião, mas sim um relacionamento. Quando você se converte, você não entende que é uma religião, porque Paulo, ele achava que era uma religião. Ele achava que matar crente era um serviço de Deus. Mas olha só como é que ele descobre como é que é igreja. Aqui, igreja não é isso aqui não, tá, gente? Cantando, dançando, igreja não é isso não, só não. Igreja é muito mais do que isso. Você vir aqui sentar, pregação. Igreja é isso aqui, ó, versículo 5 ao versículo de número 8. Coloca para mim, versículo 5 ao versículo de número 8. Olha só que coisa impressionante, Drica. Olha só, e perguntou: quem é? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Olha o versículo de número 6. Mas levanta-te. Wesley, Deus não fala com você caído. Deus, Ele quer que você se levanta. Deus não é Deus de crente caído. Deus não é Deus de filhos. Deus não é pai de filhos que estão se prostrando por causa do pecado.
Deus quer que você se levanta, porque Deus quer que você se arrume, porque Deus quer falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo isso, sim ou não, gente? Quem se converte não fica caído para o resto da vida, tem que se levantar. Quem se converte tem que se levantar. Quem se converte, quem se batiza, não vai se batizar e ficar na piscina, porque senão vai ficar enrugado. A água vai enrugar. Aliás, não vão batizar, hein? Quem quiser se batizar, fala logo. A água vai deixar você enrugado. Deus não é Deus que fala com você caído, irmã Rita. Deus é Deus que quer que você se levante. Deus é tão justo. Me fala, qual é o Deus que trata as pessoas assim? Qual é o Deus que trata as pessoas desse jeito? Qual é o Deus, Denilson? Qual é o Deus, irmão Rivaldo? Quem é o Deus, Ananci, que trata você de igual, aleluia, para igual e fala assim: levanta-te, porque eu quero olhar nos teus olhos, porque eu te amo, aleluia. Levanta, em nome de Jesus. Levanta hoje no caminho de Damasco, porque você não pode ficar prostrado mais, porque o mundo não é o seu lugar. E lá, entra na cidade, porque lá vai ser dito o que você tem que fazer. Ô Nádia, pode ter certeza que Deus mandou você para algum lugar, é porque lá Deus já providenciou. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça, porque Deus já providenciou tudo para você. Porque quem se converte vive uma vida de fé. Porque quem se converte vive uma vida assim, ó. Fé é isso. Você pode ir, você não entende nada, mas você vai, entra na cidade, porque lá já está tudo preparado para você. Ananias, que estava esperando Paulo, nem sabia quem era Paulo, nem sabia quem era Paulo pela fama, mas não sabia o que tinha acontecido. Mas Deus já estava preparando alguma coisa. Se Deus mandou você ir para o outro lado do rio, é porque pode ter certeza, Ele já está lá do outro lado te esperando. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Deus não manda você sozinho, Deus vai com você. Uma vida de fé, uma vida de conversão, uma vida de conversão, de renúncia, é isso. Vocês estão entendendo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos nessa hora. Oh, aplauda o nome do Senhor, porque Ele merece. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o sinal de quem se converte. Aí no versículo de número 7, os homens que viajavam com ele não estavam entendendo nada, ficaram quietos e emudecidos. Então fala para quem está do seu lado, a experiência que você tem. Fala mais alto, a experiência que você tem é única, é você. Quem está do seu lado não entende nada. É impressionante o que Deus faz. Meu Deus, olha como, vem cá. Deus, Ele pode estar aqui agora falando com ela, e Deus está falando com você outra coisa. É por isso que você tem que entrar na igreja. Você tem que estar na igreja, esquece quem está do seu lado. Olha para a cruz, olha para o altar, olha para o altar. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando aqui, tinha uma jovem aqui, nora de Esté, pastor Esté, e eu falei com ela algumas palavras, falei o nome dela e falei algumas palavras. Foi embora, acabou o culto. No outro dia, pastor Esté me ligou, que frequentou nossa igreja, falou: pastor, você fala inglês? Eu falei: não. Falo inglês? Não. Por causa de quê? Não, porque fulana me perguntou se o senhor fala inglês, e o senhor fala, e ela falou que o senhor falou com ela em inglês. Eu falei: e ela fala inglês? Não, ela é professora da UFES. Eu falei: não, você está de brincadeira comigo, você está zoando. Você está zoando com a minha cara. Não, você precisa falar com ela, porque ela quer conversar com o senhor. Um mês depois, Roberto, eu estava batizando ela, porque eu falei em inglês para ela se batizar nas águas. Eu falei em línguas estranhas, ela entendeu em inglês, ela se converteu no culto. Um mês depois eu estava batizando ela,
para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque o que Deus fala com você, Deus não fala com o outro. Da forma que Deus age com você, Deus não age com o outro. Pode parecer bobagem, mas aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode, meus amados irmãos, uma música não falar com você, mas a mesma música está tocando em muitos corações nesta hora. Pode a palavra toda, 50 minutos de palavra, não fazer efeito na sua vida, mas os 3 minutos finais vir como meteoro sobre o teu coração, aleluia, e Deus falar com você nesta hora, igreja. Porque aquilo que aconteceu com os amigos de Paulo não aconteceu, o que aconteceu com Paulo não aconteceu com os amigos de Paulo, é impressionante. Mas eles também se converteram, claro, porque eles ouviram, mas não viram ninguém, porque Jesus se apresentou para Paulo, mas eles ouviram. Deus, ele dá um jeito de falar com você. Eu já estava conversando com Cleonice e com Ismael, estava estudando para a prova deles, e de repente irmã Cleonice falou uma coisa comigo: pastor, o ladrão da cruz se batizou. Eu falei: como assim, irmã? Falei: como assim? Não se batizou não? Eu falei a minha vida toda que ele não batizou. Não batizou não. Batizou, pastor? Não batizou não. E a chuva que caiu depois que Jesus morreu? Eu falei: tô besta. Se batizou. Ah, pastor, mas não é batismo aqui nas águas? Ah, meu irmão, Deus é Deus, faz o que Ele quer, você não tem nada a ver com isso, aleluia. Fica na sua aí, irmão. Se Deus age com um, Deus vai agir com o outro de outra forma. Porque aqui não tem nenhum robô, porque aqui não tem nenhum macaquinho adestrado, porque aqui todos são livres para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Quantos podem acreditar nessa verdade nessa hora? Oh glória! Olha o versículo de número 8. Coloca, André, olha o versículo de número 8. E Paulo, levantando-se da terra. Fala, levantando-se da terra. Não fica prostrado não, irmão. Levanta. Para de ficar prostrado, porque o seu lugar não é prostrado. E levantando-se Paulo, abrindo os seus olhos, mas ele não conseguia ver. É por isso que eu falo para você, Deus vai deixar você cego. E aí ele começa, olha aqui, ele começa a ser guiado pelas pessoas. Aquele que era feroz se tornou um gatinho. Seu marido é violento, ele vai se tornar um gatinho para a honra e glória do Senhor Jesus. Seu marido, sua esposa, você está perdido, você acha que não tem condições. Você acha que não tem condições, mas o Deus Todo-Poderoso pode se levantar, o Bruce Lee, pode se levantar o Batman, pode se levantar o Super-Homem, pode se levantar quem for. Ninguém pode contra o Senhor dos Exércitos, louvado seja o nome de Jesus. Comece a orar, porque esse Saulo aí, vai ter que ser carregado pela mão, para cá, não para cá, para cá. Agora, aquele que ia, aquele que vai, aquele que matava, aquele que tinha ódio, agora ele tem que ficar quieto. É isso que Deus vai fazer com você. Se for necessário, Deus vai cegar você, e as pessoas vão ter que te carregar, mas pode ter certeza de uma coisa: é nesse momento que a sua vida vai mudar para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em último lugar, conversão significa morrer com Cristo. Olha o versículo de número 9. Meu Deus, e ele ficou sem comer, sem beber, sem ver, por 3 dias. Fala comigo: sem ver, sem comer, sem beber. Antigamente ele tinha que ver a religião. Antigamente ele tinha que estar vendo a religião. Mas Paulo não jejuava 2 vezes por semana? Ele era fariseu, ele era religioso. Mas agora é que faz sentido o jejum. É agora que faz sentido ficar sem comer. Porque você pode ser o religioso que for, mas se Jesus não tiver, acabou. Você pode ser o dizimista que for, irmãos. Se o seu dízimo for banhado pela graça de Deus, acabou a sua vida. Você está dando dinheiro só.
Ah, por que tem muita gente que não prospera? Dá dízimo, mas não prospera. Claro, porque não dá dízimo conforme a graça. Dá dízimo por obrigação. Quando você dá dízimo, quando você dá uma oferta, Cornélio jejuava, orava, era um homem temente a Deus. Mas por que então que ele não, né? O próximo a ser convertido? É porque tinha que ir lá falar de Jesus para ele, porque todo mundo tem que passar pela graça do Senhor. Alguém me pergunta, por que, pastor, que eu tenho que levar a oferta no altar? Meu irmão, porque a sua oferta tem que ser banhada pela graça de Deus. Ah, pastor, porque você tem que ser banhado pela graça de Deus, porque ninguém vai conseguir ir para o céu sem a graça do Senhor. Você pode ter certeza disso. Pode ser da Batista, pode ser da Quadrangular, pode ser da Assembleia, pode ser da Maranata, pode ser da Católica, pode ser de qualquer lugar, pode ser de qualquer religião. Só vai para o céu quem for banhado pela graça do Senhor e quem se submeter ao sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Fica de pé no seu lugar. Pode ir.